Começou a contar o tempo. Não é isso? Vai entrar aqui. É porque demora um pouquinho. Mas já está ao vivo. O que tem que saber é se está público, porque isso aí eu não sei. Aí, já estamos. Você tomando café, estou vendo daqui. Não, estou tomando água. Eu estava conversando com o Marcelo Fernando, 3 horas de conversa. Ganhou de mim. Ganhou de mim. Já estamos no ar. Não, mas ele vem presencialmente, né, Nana? Os nossos encontros são virtuais. Conta comigo, Marcelo, né? Caso de amor pessoal, né? De toque, né? Você sabe, Nana, que eu falei para você mais cedo, que você falou que eu fui muito prolixo no Narciso, não é? Que é algumas coisas, né? Eu não falei que você foi prolixo, eu falei que você deu uma viagem muito grande e aí eu fiquei em determinado momento perguntando, mas Narciso vai chegar quando? Mas só para assim, que já que falamos de Eco e Narciso na vez passada, eu acho que ficou faltando uma análise de Freud quando ele escreve o mal-estar da civilização, certo? Ele coloca várias questões, óbvio, que mexe muito com a gente, claro. Que ele diz que o mais emblemático, não é? E muito bem colocado por Freud, é o da identificação das classes oprimidas com seus opressores. Silvia Paz já chegou aqui, já cheguei, boa noite. Boa noite, minha chefa. Olha só. A primeirinha. Então, para Silvinha ouvir, para Freud, que a gente esqueceu do Narciso da vez passada, que Nana não deixou falar. O caso... Eu não deixei ele falar, hein, gente? Vocês estão vendo, hein? O caso mais emblemático, vê se Silvinha está ouvindo, muito bem colocado por Freud, é o da identificação das classes oprimidas com seus opressores. Né? Elas estão, essas classes, emocionalmente ligadas aos seus senhores. Isso é palavra de Freud. Tá certo? E aí diz, não fosse assim, né? Não se justificaria que uma imensa maioria esteja sempre subjugada a pequenos grupos de pessoas. Como que se explica, entende? Então, é essa relação narcísica, esse é um problema muito sério. É a adoção do opressor, é a assimilação do opressor, é a subjugação ao narciso, ao opressor, ao patológico narciso, né? Uma válvula de escape para a náusea ou angústia seria a arte. Isso é Freud falando. Mas mesmo esta é mais acessível aos senhores. Verdade. Pois a plebe rude, aí é palavra minha, está empenhada num trabalho exaustivo para servir aos senhores. Porém, a arte de uma unidade cultural oferece satisfações substitutivas para o sofrimento e cria nas pessoas o ideal de que participam dela, quer dizer, se sentem partícipes dela. Você pode pegar, você falou do jongo e tudo mais, ele se sente partícipe, você tem o carnaval, etc., contribuindo para a sua satisfação narcísica. Entende? Quer dizer, ele tem ele é subjugado aos senhores, mas ele tem essas unidades culturais onde eles se realizam, em outras palavras, né? Assim, eles se sentem, se satisfazem. Seria assim, uma parte da arte é sacralizada e colocada em lugares
definidos como lugares da elite. E a arte popular seria uma válvula de escape para que também, sem alegria, sem fantasia, ninguém sobrevive. Válvula de escape. Só para terminar, ainda estamos em Narciso, né, Silvinho? A vida é difícil de suportar, pois a civilização impõe regras que impedem a plena satisfação dos desejos. E os humanos maldizem a civilização, porém, ninguém em sã consciência deseja o fim dela. Pois o estado de natureza, que seria, no caso de Freud, o id, tornaria a vida impossível se você vivesse só de pulsões e inclinações. Por mais forte e habilidoso que fosse o sujeito, né, ele não sobreviveria, não haveria comunidade. Né? O homem, como dizia Hobbes, aí é coisa nossa, seria o lobo do homem. Aí, para terminar Narciso, né? Desamparado, o homem controla a natureza, a sua própria natureza e do mundo, mas sabe que é refém dela. Precisa de proteção para aplacar seu desespero. E o que faz? Cria os deuses e a religião. E preza o pai idealizado mais que qualquer coisa no mundo. Sem ele, o homem não suporta a angústia, sucumbe a ela. A religião é, por isso, um narcótico, um narciso. Como é Narciso, de onde a palavra provém. E é narquê, que satisfaz e cega, podendo levar o sujeito até a morte. Ou seja, a religião é uma válvula, uma grande válvula de escape. Se não for isso, o homem, ele se perde. Ele perde o controle sobre sua natureza e sobre a própria natureza, o outro, a natureza fora dele. Então, essas são palavras de Freud que eu fiz questão de dizer, porque eu acho que ficou faltando. Freud não é apenas um cara ligado, porque ele é acusado de ser muito ligado à ciência, quer dizer, os filósofos criticam ele, né, em vários momentos. Só que ele tem essa preocupação social muito forte e o mal-estar na civilização, o futuro de uma ilusão, por exemplo, que ele faz uma crítica muito forte, né, às religiões, principalmente ao cristianismo, né, mas principalmente nessa questão social, ele faz no mal-estar na civilização. Terminamos aí Narciso, vamos para Édipo. Édipo fecha o ciclo... Mas antes de entrar em Édipo, nós temos que explicar que esse preâmbulo de Narciso foi porque eu te impedi de falar, porque eu fico te cortando. Como é que pode tal coisa? A pessoa chegar para atrapalhar o outro. Olha só. Vamos para Édipo. Vamos para Édipo. Ai, que interessante. Olha só, você vai vendo aí as mensagens dos nossos amigos. Eu quero agradecer a todo mundo. Seu Xuxo já chegou aqui, Dona Fernanda Gomes já chegou aqui. Nosso público cativo, né? Você sabe que nós temos uma turma. É meia dúzia de 3 ou 4. Jamais estaremos. Xuxo, nós vamos fazer uma live com o Xuxo, né? Lá na frente, né? Para outra coisa, para o teatro, né? Vamos falar de teatro. Mas o Édipo, só para fechar, porque isso aí foi uma ideia de Nana, né? Porque a minha ideia era filosofar. Não é que não estejamos filosofando no botequim. Lembrando para minha chefe é o seguinte, o Xuxo já sabe, tal. Botequim é o que eu chamo de Facebook. O pessoal fala em Facebook, eu chamo de botequim, porque botequim é um lugar que todo mundo fala besteira, fala o que quer, sem compromisso nenhum, não é assim, meio irresponsavelmente. Mas no botequim também, é isso que eu conversei com o Nano, lá no Rio de Janeiro, quando eu morava ali em Ipanema,
a gente frequentava o botequim e líamos, discutíamos filosofia no botequim. Daí é que surge a ideia de Nana de fazer, né, a gente junto ali conversando, fazer. Então, por que não fazer uma conversa, uma filosofia no botequim, né? Aí até criamos esse nome, Filosofando no Botequim, para ficar aberto, porque ninguém aqui é especialista em nada, não é? Mas todos nós filosofamos de alguma maneira, né? E Nana resolve, quando a gente fez Sartre, que é muito complicada a obra dele, muito difícil, chamado Ser e o Nada, né? Porque o nada seria o ser humano, e isso é inaceitável pelas pessoas comuns, que nós somos nada. Na verdade, quando nascemos, nós não somos nada, nós não temos uma natureza, vamos dizer, que tem os animais, né? Que nascem, o gato, né? Que vai nascer como gato, viver como gato e morrer como gato. Ele não consegue fazer outra coisa, né? Ontem a minha filha estava falando sobre... não entendendo muito essa questão do vegano, né? Do cara que... E tal. Eu falei, minha filha, nós vamos morrer mais ou menos na mesma idade, do mesmo jeito. Eu como veneno pra caramba e vou morrer igual a todo mundo, né? E tal. Então, eu não vejo nada disso. Eu vejo prazer ou não prazer nas coisas. Agora, nós somos o único animal que comemos tudo, né? E superamos os nossos limites. Somos únicos também. Os outros animais, quando eles se sentem muito mal, eles são capazes de encostar num canto e morrer. O ser humano, depois que ele acabar, quase que sentir que acabou todas as suas forças, ele ainda anda mais um tanto. E ele corta um cacto para tirar água. Ele entende? Ele come cobra, ele come rato, ele come barata, ele come barro. Não sei se você já viu, Nana, pessoas que comem barro, né? Ou seja, ele come erva, vitamina. Você conhece vitamina, né? Que tocava sax. Na nossa... Não sei quem é, não. Ele participou de várias coisas nossas, mas antes ele fazia teatro com a gente. Mas teatro... às vezes eu não sei pelo nome de vitamina, gente. O nome dele é vitamina. O nome dele. Mas Vitamina, marido de Lúcia participou do Encontro das Artes, pintando. É uma pessoa muito boa, muito legal. Ele trabalhava lá na... Xuxo conhece bem, lá na Nuclemon, lá em Buena. E um dia ele resolveu ficar uma semana só comendo capim. Ele comia, entendeu, minha chefa? Você né? Que é historiadora e antropóloga também, e tal, arqueóloga, né? Silvinha é tudo. Ele comeu capim durante uma semana. Depois ele vê o seguinte, ele fez um buraco na terra e se enterrou. Ficou com a cabeça de fora e tal. Ele foi vendo a resistência. Eu acho que foi, Xuxo, alguma coisa ligada à areia monazítica lá que deu na cabeça dele, algum problema lá. Depois ele ficou pé da vida com a fábrica, que a direção era São Paulo. Ele pegou uma draga, que era para fazer uma obra qualquer na beira da praia. Ele pegou a estrada e trouxe a máquina para a cidade. Ele veio dirigindo como se ele estivesse dirigindo um carro e tal. E foi, claro, mandado embora da empresa, né? Vitamina. Mas não é louco, não. Ele comete essa... Eu sei de uma moça que apareceu até no Jô Soares, que vivia de luz. Ela não se alimentava. Ela vivia de luz. Ela ativou uma glândula cerebral. Só que depois eu fiquei amiga do pai dela, eu vi que ela toma sopa de abóbora, ela toma um negócio assim. Então não é só luz, não, entendeu? Óbvio, não é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós comemos tudo. Nós comemos... eu costumo falar para meus alunos que a gente come até a secretária, entendeu? Come todo mundo. Então, eu falo para os meus alunos mais gordinhos, Silvinha, que é professora universitária, e agora é imortal, né? Ela é imortal. Posso dizer para a Silvinha o seguinte, eu falo para meus alunos, aqueles mais gordinhos, que eu não preciso ter muita preocupação em breve, porque nós estaremos comendo o outro. E quem vai ser comido primeiro é o pessoal que tem carne.
Eu tô fora dessa. Olha só, Ferreira, papai diz que nas boticas do sertão nordestino tem vidro com um pedacinho de argila, que repõe os sais minerais. Ah, Neuzinho da hora disse, eu conheço vitamina, parceirão. isso. Silvinha falou assim, ele tá complexo, não. Não, Silvinha. Paulinha, que nos salvou semana passada, está aqui nos mandando coração, entendeu? Um abraço. E Neuzinha também tinha dado. Boa noite, olha eu aqui mais uma vez, Fernando. Cheguei, amores. Mas eu tinha perdido o jeito de ver aqui. Silvinha, eu escrevi na live dos garotos do projeto Bonde da História, e o rapaz lá não leu, mas tudo bem. Eu só fiz uma questão de registrar que quem criou o projeto Bonde da História foi Silvia Paz, Viviane Terra e Nana Rangel. Né? E nós discutimos bastante, e a coisa saiu e foi belíssimo, maravilhoso. Acho que pelo quem viu os garotos conversando e falando sobre, mudou a vida deles para sempre. Essas coisas, a cultura, né, a importância da cultura, muda para sempre. Não quer dizer que as pessoas vão ser boazinhas, mas ampliou o mundo. Eu chamo de amplitude de mundo. Isso, eu estava falando para a Nana, Silvia, aconteceu com Neuzinha. Por exemplo, nós chegamos na escola, uma escola comum, com umas crianças comuns, Neuzinha tinha 14 anos, né? E nós falamos, quem quer fazer teatro? Né? Eu e Lena. Aí muita gente se inscreveu e tal, né? Aqueles mais engraçadinhos acham que pode chegar e fazer, e não é bem assim, porque quando começa a sessão de ensaios, e aí é duro, né? Muito trabalho, que a pessoa só vê o palco. Mas antes do palco tem muito trabalho para que as pessoas cheguem ali no palco. Então, Neuzinha, Neide, 4, eu não me lembro agora, que a gente depois levou eles para o Sesc, porque eles se interessaram, e horário chamado as Irmãs Cajazeiras, né? E depois ela levou outras pessoas, que Neuzinha é uma liderança, né? Desde nova, ela foi levando outras pessoas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a vida de Neuzinha, se ela me permite dizer isso, se não pode dizer aí o contrário, muda quando ela conhece um outro mundo, um mundo que é oferecido, que deveria ser, e aí por isso que eu estou me dirigindo a Silvia Paz, devia ser a obrigação do Estado, não de formar artista, mas de dar oportunidade. A gente oportunizou na Câmara e eu fiquei sensibilizado, emocionado com aquelas crianças falando. Crianças hoje estão com 20 anos, né? Assim como minha memória foi lá na década de 80, quando Neuzinha era também uma jovem, muito nova, e também teve essa oportunidade. E hoje Neuzinha é um dos maiores expoentes que nós temos na área da cultura, né? Fernanda não, porque Fernanda já nasceu dentro de um teatro. Então, Fernanda não conta, né? Não, mas isso também não é determinante, não, porque tem um monte de gente que nasce no ambiente e quer sair fora justamente porque não suporta a ideia da continuidade daquilo. E Fernanda é uma excelente atriz, talentosíssima, então eu estou dizendo que importa sim, Fernanda. Pois eu acho que importa. Eu acho que, mesmo que a pessoa não faça mais, veja bem, não faça aquela arte, aquele tipo de cultura, mas o mundo dela é ampliado. Quem está no teatro, Xuxa sabe, Xuxa, além de dramaturgo, um dos dramaturgos melhores que nós temos em campo, e nos mais censurados desse país, né? Quer dizer, e é de Campos, e também foi diretor, como também atuou em palco. Então, ele sabe como que é rigoroso o processo, quando o processo é sério, rigoroso, você saber o texto, entender o texto, compreender o que você está fazendo, qual o papel seu, não só na peça, mas ali vai a amplitude de mundo que eu chamo, é porque você vai se enxergar como cidadão do mundo. Não é? Todos nós podemos ser. Isso não quer dizer que... Sabe o que é, Fernando? Eu lembro quando a gente trouxe aquela oficina de videopoesia na Fundação, lembra? Não era para aprender a fazer
fazer edição de filme, não era isso. Era para entender a linguagem que está por trás de cada filme feito, ou seja, que tem roteiro, que tem intenção, que se escolhe a imagem. Porque até eu agora, falando nisso, eu penso que aqueles alunos vão entender como pode ser produzido a fake news, porque vão entender que imagem não é verdade. Imagem é uma historinha que a gente conta, né? Assim, a imagem que eu estou falando produzida, dos filmes. Sim. Agora, temos que dar o quê? Oportunidade. Bom, mas voltando aqui, senão a gente não termina, esses bate-papos nossos são assim, né? Uma loucura! Tá quase a questão Desde o Brasil também está dando boa noite aqui. Nossa, outro que é firme aqui com a gente, ó. Faz parte do nosso público cativo. Um abração nele. A questão então, Nana insiste, a gente fala sobre o Ser e o Nada, de Sartre, que é filosofia. Eu ia entrar em Hannah Arendt, que fala sobre, né, a banalidade do mal, né? A obra fantástica, muito boa de Hannah Arendt, e ia prosseguir na análise mais ligada aos filósofos. Quando Nana, a gente conversando e tal aqui, caímos no Freud, na psicanálise, porque ela é muito interessante, a partir do momento que, enquanto a filosofia usa a mitologia grega para o pensamento racional, essa passagem, né, do mito à razão, o Freud vai buscar num dramaturgo, ou seja, nas lendas, a gente chama de mito, porque mito é narrativa que tem a ver com os deuses, tá certo? E as histórias, elas são lendárias, né? Narciso, ele não é um deus, então não seria o mito. Mas quem está por trás das histórias são os deuses, né? Então, você pode chamar de mitologia. E todos os escritores naquela época, inclusive os filósofos, eles se referiam à questão do cosmos, à questão de Zeus, né? À questão dos deuses, etc., que interferiam na realidade. E o Freud, ele vai lá buscar no dramaturgo, né? Quer dizer, ele vai buscar nas histórias fantásticas que nós estamos em 2020, isso acontece há 400 anos antes de Cristo, e essas histórias ainda vão durar, sei lá, enquanto durar a humanidade. Não tem como, porque a mitologia grega ela é antropomórfica, ela tem tudo a ver conosco, com nossos sentimentos, nossos desejos, etc. Bom, mesmo que mude a moral, mesmo que mude tudo, né? Mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, não tem como. Você tem que voltar à Grécia permanentemente. E Freud, então, pega três mitos e a psicanálise é baseada nesse tripé, certo? Que começa com a psique, que é a mente do sujeito, ou a alma humana, que vem o complexo primeiro, que é o narciso, que isso está em todo bebê, ele, inclusive, chama de bebê, a sua majestade o bebê, né? Quer dizer, o complexo de narciso, que também é universal, todos passamos por essa fase, não quer dizer que ela é prejudicial, mas se ela não é resolvida, vira patológico, né? O cara e tal. E termina com Édipo. Esse é o tripé da psicanálise, e as discussões todas desde 1897, quando ele cita pela primeira vez o Édipo, até hoje está sendo discutida. E há embates sérios, né? Porque eu li muito a Melanie Klein, Jung, que rompe com ele logo lá no início do século, depois Lacan, que eu gosto muito de Lacan, mas Lacan é muito complexo, a obra mais densa dele, né? Escreveu muitas conferências e tudo. Ele cria um outro Édipo, quer dizer, ele se baseia em Freud, mas ele cria uma forma diferenciada. O Jung cria o complexo de Electra, que algumas pessoas ainda seguem até hoje, mas, na verdade, Freud não se refere a isso. Por quê? Porque não tem a ver com a relação sexual, a menina com o menino, ou o menino com o pai, né? Quer dizer, com a mãe, a menina com o pai. Não é uma relação sexual de fato, né?
aquilo ali é uma figuração, passa pela cabeça das pessoas, mas não exatamente é um desejo de posse, mas não de posse sexual. É um vínculo afetivo mais forte, não é isso? Quando se fala no sexual, por quê? É porque você, até então, você não tem o uso da razão, você não formou o eu, você ainda é id, ou seja, aquilo que a gente falou no primeiro vídeo da questão de Platão, que é dividido em 3 partes, né? E aí você tem essa parte inicial, né? que não é consciente, que está no baixo ventre, que o pessoal cita isso, né? Porque por isso que é pulsão, né, de vida, é a libido, essa é a questão. Mas a libido, ela pode ser dirigida a objetos, que não seja o ser humano e tal. No caso ali, pela referência, são os cuidadores, né? São os pais, que não necessitam exatamente de ser o pai, a mãe biológico, né, e tal. Então, todos nós temos o narciso. E o complexo de Édipo, esse sim é mais complexo. O complexo de Édipo é complexo. Silvia falou que eu sou complexo. Então, ele ocorre, o complexo de Édipo, ele só ocorre na fase fálica. Quer dizer, você não nasce com complexo de Édipo. Você é narciso puro, né? Quando você chega ali aos 3 anos, 4 anos, depende das pessoas, da idade e tal, que entra esse desejo. Aí já tem um desejo dirigido, né? Mas é uma inclinação, é a libido, não é ainda racional. Você não pode falar em razão, tanto é que você não se lembra. Mas é uma vinculação afetiva de suma importância para o desenvolvimento afetivo dele posterior, né? Ele precisa se vincular para superar isso, né? Uma vez superado, ele prossegue no processo, progredindo na questão da construção da sua afetividade. O problema é quando ele para ali e aí vira o complexo mesmo como patológico, né? Como um sintoma, né? Verdade, que é a questão do narciso. Quer dizer, se você... Porque nós, com o uso da razão, com a cultura, com a nossa educação, civilidade, tudo, né? Com o superego para Freud, né? Quer dizer, é aquilo que a sociedade impõe, as leis, né? A autoridade, etc. Você vai reprimindo esse narciso, assim como você vai reprimindo o Édipo. Você reprime. Ele não há um esquecimento, no sentido, o apagamento. Há um esquecimento. Quer dizer, você não apaga Édipo de você, ele está lá. Se você não tem uma infância mais ou menos resolvida, a sua vida e tudo mais, você vai ficar preso nele e aí vira patologia. Então, quando eu achei interessante que olhando alguma coisa a respeito hoje, eu vi que esse rivalizar com o pai faz parte do processo, mas é de fundamental importância que o pai entenda para que ajude o menino a superar, e porque lá na frente a outra fase é a fase de se espelhar no pai, de ter o pai como um modelo. Quando você não consegue resolver a rivalidade, é que você se prende no complexo, na patologia. Sim, mas são casos mais raros, ou seja, no geral, nós resolvemos. Por que nós resolvemos? Aí é o complexo a partir, né, do complexo de castração e tudo mais e tal. E quando você consegue resolver isso, que também não é consciente, tá certo? Ele começa a ser, ele começa na verdade, o que ele tem é uma fratura, né? É um rompimento. Ele sente o seguinte: ele é mais fraco do que o pai, então não adianta ele disputar, ele perde, ele vai perder. E a dependência também desses pais, né? Ele sente isso, porque ele começa a se relacionar com o outro, com os outros, o mundo lá fora, né? Então, aquilo dispersa e cai no esquecimento. Ele vence essa etapa e entra no período de latência. Quem tem filhos, Silvinha tem 2 filhas maravilhosas, e você tem 2 filhos, eu tenho 7. O Xuxo tem quantos?
Papai, nós somos 6. Ah, tô ganhando de você, Xuxa, por um, hein? Somos 6. Então, não, eu quero dizer que quando você tem filhos, mesmo que você não esteja junto, né, como para hoje, né, todas as mulheres me deixaram, entendeu, Xuxa? Eu sei, O coitado abandonado, gente. Vou fazer uma campanha aqui. eu sou um próprio coitado Dê abandonado. amor a quem dá amor. Ele fez ele terminou o outro vídeo dizendo: a gente precisa amar, gente. Vamos Pois ajudar é, mesmo. não, eu estou carente. Então, a questão é, você vai tendo experiência, quando a gente é muito novo, a gente não consegue isso. Mas, por exemplo, meus filhos, quando nasceram, eu lia muita psicologia, eu li as obras de Freud, eu li Melanie Klein, que fala da criança, eu li o máximo possível. Claro, eu não sou nenhum especialista, mas eu tenho. A criança até os 6 meses tem tais reações, a criança de 1 ano, de 2 anos, eu fui acompanhando. Aí você percebe o seguinte, quando ela chega aos 6, você entra num período de latência, né? Edipiana, quer dizer, um período de latência, que você não tem, esses desejos sexuais são reprimidos. Você não sente desejo. Você brinca com a menininha, mas você não tem desejos, porque ela é uma menininha ou um menininho, entendeu? Não tem. Isso vai aparecer lá com 11 anos, 12, na pré-puberdade, na puberdade, não sei. Isso aparece na puberdade, porque ela já é um ser feito, assim, ela já tem noção das coisas, ela já tem noção de autoridade, de pai, da questão que pode, não pode, né? As minhas filhas não fechavam o banheiro até 5 anos, entendeu? Nós não fechávamos, nós tomávamos banho junto, etc. E eu nunca fui um pai repressor e tal, etc., nem Viviane, na casa das 2 mais novas. No entanto, a partir dos 5 anos, elas passaram a fechar a porta do banheiro. Elas mesmo tomaram essa iniciativa. Elas sentem que tem algo que é tabu. Entendeu? Que é besteira. Porque você vê a diferença, Nana, é de meses. É impressionante. Aí você não tem como não voltar a Freud. Não tem como você falar assim, esse cara está todo errado, ou isso não existe. Ou em tais sociedades, assim, assado não existe e tal. Não existe, é claro. Se eu pegar, como o Sofiato ligou outra vez, a Silvia também citou a questão das tribos indígenas e tal, né? Por quê? Você está dentro de uma cultura. A repressão é de outro tipo, mas que ela existe, existe. O problema é que é de outro tipo. O nu para o nativo não dizia nada. Não tem esse tabu. Mas para nós, sim. Então, a criança aprende aonde? Ela não precisa aprender dentro de casa. As minhas pequenas não aprenderam comigo, nem com Viviane, no sentido de vou tomar banho, fechei a porta, vou sair do banheiro, estou enrolado na toalha, etc. Porque isso não tinha. Mas nesse período de latência, dos 5, 6 anos até os 12, até 11, ela entende isso, esse superego, essa coisa de fora que força ela, pressiona para ela se comportar da maneira como a cultura exige, a cultura está inserida. Né? Só que aí, esse complexo de Édipo já está praticamente resolvido. É isso que eu ia falar. Vou falar uma coisa aqui que pode parecer uma besteira, mas uma vez superada a fase da identificação com os pais, seja ela no desejo por um e na rivalidade por outro, você consegue já se perceber um eu. Começa a privacidade, começa essa sensação de que eu sou eu separado do outro. Será que eu estou falando besteira? Não é isso. Senão ele Por isso que ele começa a fechar a porta, a querer o espaço dele, porque ele agora não está vinculado daquela forma afetivamente, né? Como se eu só existo se eu estiver vinculado. Não, eu agora já existo. Então, deixa eu ver. É isso que o Freud chama, quer dizer, você tem a fase fálica e tem que aí a fase edipiana, e aí você tem o período de latência. Você não abandonou, ele fica escondido. Tanto é que você não se lembra dessas coisas. Mas se fizer um trabalho com você psicanalítico sério, você vai chegar a ele, né? Você tem, inclusive, pessoas que fazem... Como é que chama aquele
processo em que você... Regressão. A regressão, que eu lá no primeiro a gente tinha falado de Platão, o negócio da reminiscência, né? Quer dizer, existe em você, mas você não tem consciência dele. A Ferreira, olha só, eu ia te propor agora contar rapidamente um mito, porque de manhã a gente conversando, você falou para eu não te deixar esquecer da questão atávica, né? Que tem nisso, da maldição que vem do avô para o filho. Mas aí você precisa contar um cadinho do mito. Tudo bem. Então, olha só. Essas frustrações que a criança tem com 3 anos irrita ela fica irritada. Aí ela começa a exigir da mãe ou do pai, principalmente da mãe. Ela começa a ter uma relação diferenciada com a mãe, mas ela passa a exigir demais, né, da mãe. Que é um porre, né? Toda criança com essa idade às vezes fica insuportável, né? A chamada fase do choro, né? Que dizem assim, a criança chora o tempo todo. Inferniza a vida dos pais ou cuidadores e tal. Ela já não pode fazer o que bem entende, entendeu? Ela sente isso, é o que você está falando, quer dizer, esse mínimo de consciência ela passa a ter. É o superego atuando. Não pode isso, não pode aquilo outro. Não é? Quer dizer, então ela se irrita. Né? Ela não sabe o que fazer, não entende muito bem. Porque esses limites são impostos. Porque quando a criança ainda é muito pequena, o bebê, não tem limite. Os pais permitem, em geral, né? Permitem tudo. Eu estou falando do pai normal. Porque tem gente que bate numa criança de 6 meses. Já vi pessoas, problemas sérios que eu tive com pessoas, porque dá tapa na boca de uma criança com 6 meses de idade, entendeu? Mas né, isso aí você vai criar um monstrinho no futuro, quer dizer, a tendência é o cara carregar isso e não se desvencilhar. Mas no normal não é assim. A criança, como o Freud fala, é a sua majestade, né? O bebê. E quando ele sente os limites, ele primeiro tem raiva, depois ele assimila. Aí é que ele vai fazer o que você falou. Ele vai se identificar bastante com o pai, com a mãe também, etc. e tal, e ele vai procurar outros. Esses outros estão lá fora. Com essa relação normal com a imposição de limites, o medo de castração, que já vai passando dessa idade, né? Ele passou, quer dizer, ele vai normalizando a vida afetiva dele. Afetiva, isso aí. Eu ia dizer sexual, mas não é. Quer dizer, ele vai normalizando a vida afetiva. Então, Freud, inclusive, diz o seguinte: se a satisfação de amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o pênis, quer dizer, quando essa irritação que vai causar nele o medo da castração, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse narcísico, né, nessa parte do seu corpo, e aquela palavrinha que que ela não é usada dessa maneira, né? E a catexia, que é grego, né? Aliás, quase tudo é grego, né? Catexis, que significa energia, né? Falando vulgarmente, mas ela é isso mesmo, energia, que aí tem a ver com a libido, etc., né? Essa catexia é o processo pelo qual a energia libidinal na psique é vinculada a uma representação mental de uma coisa, de um objeto, que pode ser uma pessoa também, entendeu? Então, quer dizer, a libido catexizada é essa fixação na representação mental do objeto ou pessoa, não é a pessoa o objeto real, entendeu, Nando? É imaginário. Ela se perde, mas é retida na psique. Ela se perde, mas ela não apaga. É apenas esquecido, está lá. Não nos lembramos disso, mas tudo que ocorreu nessa fase nos afeta. E nós levamos isso para a vida toda.
Por isso é importante. Toda vez que nós nos vincularmos afetivamente a alguém, as sombras ou os fantasmas, né? Mas também as coisas boas vão também nos mover, independente da gente ter consciência ou não. Porque funciona nisso, né? Fica ali como um impulso mesmo, não é impulso a palavra está errada. Fica ali como um véu. Parece que a gente só consegue perceber o outro por essa lente, não é véu, é essa lente que foi formada nesse tempo antigo, não é isso? Sim, que passa, que às vezes, a gente vai falar daqui a pouco, que isso tem a ver com a criação, etc. e tal, com a formação do sujeito. Se os pais soubessem disso, né? E isso é coisa recente, né? Você vê, a modernidade nos trouxe muita coisa boa, né? Muita coisa ruim, porque a gente vê sempre o lado ruim por causa das armas, da química, da bomba atômica, das guerras mundiais, etc. Tal. Mas ela trouxe muita coisa boa, principalmente em relação a esse lado afetivo do ser humano. Nós somos muito melhores hoje, não é? Enquanto seres humanos, do que éramos antigamente. É uma ilusão achar que nós estamos piorando. Os religiosos falam isso, que é o fim dos tempos, etc. Não, a gente caminha para frente, nós somos muito melhores, por causa desses pensadores, dessas coisas que vão nos pegando pelo pé, por causa da cultura, não é? Você amplia seu mundo, sua forma de raciocinar. Por isso é importante que os pais ou cuidadores saibam disso. Quer dizer, estude um pouco isso. Uma repressão violenta tende a tornar uma pessoa violenta. Isso, além de tudo, é científico. Se você pegar nas prisões, se você fizer aqui, não só aqui, pode ser americano, em outros lugares, entrevistar os presos, em grande parte deles, sofreram abuso na infância, sofreram repressões violentas, foram maltratados, sofreram muito na infância. Tem coisas mal resolvidas, né? Muito difícil para essas pessoas vencerem isso. Ou violenta ou submissa, que também tem esse outro lado, né? Que você achar que, para não sofrer o que você sofreu, até de maneira mais ou menos inconsciente, você, então, se retrai e é abusada, e etc. Você vira uma pessoa submissa. Quer dizer, esses transtornos mentais, né, patologias que vêm daí, não resolveu, ou seja, não está resolvido o complexo de Édipo. Eu acho isso muito sério, acho que as pessoas deveriam prestar atenção nisso, e não achar que falar de sexo infantil, que a religião e as pessoas mais conservadoras e tal, acho que é um absurdo, certo? Eu acho que assim, nós não podemos. Claro que nós aqui temos uma cabeça bem melhor e tal, mas é bom que isso seja dito, que isso seja colocado por nós, professores, artistas e tal, de alguma maneira, porque as pessoas ficam... A representação que você viu, o quebra-pau que deu naquela exposição daquele homem nu, não teve assim, que aquilo deu... Aquilo saiu notícias internacionais, né? Quer dizer, então qual é o problema? Onde está o problema, né? Então, toda essa arte, inclusive religiosa, da Idade Moderna, né? da modernidade, em relação ao passado, aos deuses, que está pintado nas igrejas, com aquele pessoal nu, né? com os deuses nus, né? Adão, com a religião, no caso da religião judaico-cristã, as figuras são nuas. Então aquilo seria uma indecência que está dentro de uma igreja, né? Aquelas pinturas de Rafael e tantos outros artistas, né? Que é mais ou menos uma imitação da arte grega, que os caras estão nus, eles não tinham roupa. Para que os deuses iam usar roupa, né? Por que Adão e Eva têm que usar roupa, né? Não existe isso. Então, eles faziam a pintura e, para disfarçar, os pintores,
por causa da censura religiosa e tal, passava um pano, né? Todo mundo nu, mas tem um pano assim que vai tapando as partes íntimas e tal. Quer dizer, mas tem outros que não, que são mais literais, né? São mais abertos. Quer dizer, então qual é o problema do nu? Né? Aí, se você for numa tribo indígena, aí vai, todo mundo nu. Então, são todos pecadores. Né? Todo mundo vai para o inferno, porque está nu. Porque eles não têm essa coisa do estar nu, né, como o tabu. Poderia ser o olho, sei lá, a testa. Né? Ou na Arábia Saudita é o corpo todo. Né? Você sabe que é só nem os olhos direitos podem aparecer. Quer dizer, só os olhos porque tem que enxergar. Então, essas loucuras que as pessoas têm. E eu me lembro do NUC, do museu, que deu uma polêmica internacional a partir de um nu que simplesmente porque a pessoa está nua, ninguém está fazendo nada, nem erótico, nem nada demais, mas não pode. É como se fosse proibido. Isso é coisa do século XIX, sei lá. No Brasil, século XIX foi até 1930, né, 40, sei lá. Mas é absurdo. Então, então é só isso. Aí a questão, só para terminar, a questão dos casais, né, que as pessoas têm, não tem mais isso porque não tem pai e mãe, como era antigamente. Você tem 2 mulheres que são pai e mãe, você tem 2 homens, né, que criam também, hoje, até por lei, você pode ser pai e mãe e tal. Não tem. Por isso que a gente falou no início, não tem nada a ver com a questão do sexo em si. É a questão da autoridade, da questão de quem cuida, assim, assado, a questão de quem que põe limite. Porque mesmo quando são 2 mulheres ou 2 homens, um faz o papel de pai e outro da mãe, né? Assim, então, Lacan vai discordar um pouco de Freud, que ele diz que a subjetividade pode mudar, né? É discutível, mas ele tem muitos argumentos lá, é claro, tem uma obra vastíssima, né, e tal. Ele se coloca, o Lacan, como um reinterpretador dos conceitos freudianos, quer dizer, ele não nega Freud, ele é um freudiano, mas ele diz o seguinte: a sociedade muda, os costumes mudam, tudo muda, não é? Não pode se comparar a sociedade de hoje com a sociedade que Freud viveu, que é o final do século XIX, início do XX, não é? A própria família, né, diferenciada e tudo mais. Ele está localizado na Europa, né? Então, existem essas questões que Lacan diz que isso muda, ou seja, essa subjetividade também muda. Ela não é fixa, como se houvesse uma natureza igual, né? Não é assim, nós somos frutos de várias coisas que acontecem na vida das pessoas. Para Lacan, o conflito edipiano não é apenas uma fantasia, mas é uma função estruturante. Ele vai se basear em Lévi-Strauss, que é da questão da estrutura, né? Do estruturalismo, né? Que é muito interessante, por quê? Porque você tem que ter uma arcada, como é que chama? Nosso corpo está sobre uma caveira, né? Tirou todas as carnes, tem uma caveira, tem um tronco, né? Assim, então, ele diz o seguinte: você tem que analisar esse tronco. Né? Então, ele parte do estruturalismo, o que não é o caso de Freud. Freud está ligando para a estrutura. Mas é o tempo também, né? Ele estudou, o outro está muito mais avançado. Pode ser que ele tenha razão, mas não foge da questão freudiana. Freud, independente da estrutura do sujeito, ele vai ter isso. O complexo de Édipo, o Narciso e a própria psique, né? O inconsciente, vamos dizer assim. Todo mundo tem um inconsciente. Então, independe da estrutura. Já Lacan diz que essa estrutura vai formar o sujeito. A passagem do reino de natureza, que é o imaginário na criança, o inconsciente, para o mundo da cultura, que é o mundo simbólico, né, que é o mundo consciente, isso tem uma importância muito grande para Lacan, porque isso muda. Aí, claro,
nós vamos falar do mito, que você falou aí agora, para a gente terminar com uma questão de filosófica. Eu quero terminar com a questão filosófica, né? Acho que você tem outros pensadores, como o Winnicott, eu já falei da Melanie Klein e tal, que ele se baseia em Freud, né? Discorda um pouco de Lacan, que aí essas discussões todas. Melanie Klein é freudiana pura, Winnicott discorda de Freud, e Jung discorda de Freud, mas é freudiano. Ele discorda, o Lacan também. Então, só que a base é freudiana. Não tem como, é como Platão e Aristóteles. Você pode discordar uma porção de coisas dele, mas a base é ele. Por isso que Lacan fala da estrutura. Existe uma estrutura, inclusive na cultura também, para você pensar, para você raciocinar, né? Bom, aí a questão da fantasia e realidade, né? Que eles acham que Freud peca um pouquinho por aí, né? Achando que Freud está falando que é real, esse desejo edipiano, né? É concreto. E, na verdade, não é. Aí é uma questão de interpretação, né? Mas, bom, aí é papo para especialista. O que interessa aqui é mostrar... Eu acho até que o papo hoje está muito para especialista. Eu estou aqui, assim, eu estou pensando aqui, gente, é muito mais fundo do que eu pensava o negócio. Ferreira foi por um lugar que eu não estou me localizando, você sabe isso? Não, mas vamos localizar. Bom, o que eu creio, né, é que o uso da razão, veja bem, o uso da razão, da boa vontade, a boa vontade é um termo kantiano, né, de Kant, da busca permanente da eudaimonia, né, do equilíbrio, né, para que você possa ser feliz e etc., da ética, que aí entra a questão da cultura, né, da ética, o que eu faço que pode ser exemplo para todos, para o mundo e para qualquer época, em qualquer tempo, né? Quer dizer, isso é importante, porque quando eu pensar em ferir o outro, em fazer algo e tal, eu tenho que pensar o seguinte: gostaria que fizesse comigo isso que eu estou pensando, pode se tornar lei universal, né? Você sabe que mesmo uma criança, ela sabe que roubar é errado. Não estou dizendo na fase de bebê, não, que ela não entende o que é isso, né? Ela nem pensa nisso, né? E tal. Mas quando ela cresce, ela, quando pega algo escondido, ela pega escondido porque ela sabe que está errado. Né? Ela só pega escondido dos pais ou da coleguinha e tudo, porque ela sabe que está errado, senão ela não pegaria escondido. Né? Então, você sabe que aquilo ali você não pode universalizar. Então, tem coisas... Mas eu tinha uma prima que ela pegava e dava de presente para outra pessoa, na frente da pessoa que ela pegou. Que ela não tinha essa censura ainda, entendeu? Então, ela pegava um colar meu, aí ia dar para minha irmã de presente. Ela não tinha essa censura de que ela pegou errado. Não tinha ainda. E ela já era grandinha, ela tinha uns 7 anos já quando fazia isso. Deixa eu só falar de mais gente que chegou aqui, ó. Fred Parente, nosso quase salvador, né? Aquele que sempre dá uma força. Disse assim: estou na área também. E Dona Arlete deu boa noite. Arlete, Dona Arlete, hoje o negócio que está complexo, eu estou voando aqui, ó, Dona Arlete. A Arlete, eu fico até sem já. A Arlete, aquela Eleonora, Silvinha Paz, Xuxo, você imagina que... Os outros também, mas eu estou citando esses, gente, porque eles são... mais ligados a essa área de literatura, arte, né? O próprio Xuxa. Mas eu acho que o barato da nossa conversa é a gente estar despido dessa intenção de dar conta dos conceitos, senão fica chato, né? Então, o barato da nossa conversa é justamente estar ali para pensar a respeito dessas coisas. Isso. Por exemplo, eu adoro a nossa conversa de manhã, porque a gente viaja muito mais livre do que aqui. Então, assim, eu posso falar qualquer pergunta, qualquer besteira, e a gente vai discutindo por quê. Porque o bacana é assim, a gente está aqui com Dona Arlete, a gente está aqui com o papai, né, com o Silvinho e tal, mas a gente está aqui
hoje com essas pessoas, mas esse vídeo pode ser visto por pessoas que nunca ouviram falar do complexo de Édipo, ou ouviram muito superficialmente, e que para poder fazer a conexão, entender, a gente precisa aproximar. Então, eu acho que o barato do Filosofando no Botequim é a gente não ter essa preocupação, é a gente estar livre. Eu me coloco aqui sempre como uma ignorante, aquela que vai perguntar sinceramente o que não sabe, e isso eu acho que é fundamental, para que a gente possa ter um diálogo mais acessível, entendeu? O mito, eu vivo chamando mito, porque eu acho que o mito faz entender o conceito, né? Aquilo que você me falou da esfinge, hoje não pode acabar aqui sem falar do avô, Vou falar. a esfinge, não pode. Eu gosto mais da filosofia do que da psicanálise. Hoje, Nana, vou terminar essa parte aqui para dizer o seguinte, né? Quer dizer, ainda mais que a Arlete entrou e tal. Papai está dizendo que está conversa de botequim mesmo, quer dizer, tá doido. O Silvia está dizendo, me deixa com complexo. Não me deixa com complexo, ela falou. Então, para vencer, dona Arlete, o complexo de Édipo, ele é vencido, né? Quer dizer, ele é colocado numa parte da mente que fica lá escondido e não vai provocar traumas. Pode provocar um recalque ou outro, mas não no sentido de prejudicar a pessoa na fase adulta. Quando você tem uma boa educação, no sentido não intelectual, não, de cuidado, né? De entendimento que uma criança é uma criança. Quando eu e dona Arlete e seu pai, Xuxo, que somos os mais velhinhos aqui, nós crescemos, não havia muito esse conceito de criança. Certo? A partir de 8 anos de idade, você já era um adulto pequeno, tinha que trabalhar, ajudar em casa, fazer alguma coisa, etc. Eu não sei o caso de dona Arlete, mas meus avós eram assim, meus pais cresceram assim, meu pai, principalmente, minha mãe não. Minha mãe é cabeça feita, mas meu pai era assim. E eu, a despeito de ter essa idade toda, já com o pé na cova, eu nunca fui assim com meus filhos. Por quê? Porque eu estudava muito. Eu estudava muito, muito. Claro que autodidatismo, né? Eu era rato de biblioteca, e a filosofia, e depois, em seguida, a psicanálise, sempre me interessou muito. Só que eu sempre achei, e discordei de Freud algumas vezes, né? Olha só que loucura, né? Isso em mesa de bar, Xuxa, em mesa de bar, discordando de Freud. Mas eu acho que é saudável, eu acho que eu falei isso com você hoje. Se a gente pegar todo o conhecimento e transformá-lo numa coisa catequésica, ou seja, eu tenho que acreditar nisso, eu parei de pensar, e não tenho para que ser filósofo. Vai ser filósofo de quê? Você não pode duvidar de nada. Olha só, Neuzinha da Hora falou aqui, Avelino Ferreira, você nos aproxima da filosofia, do contrário de alguns professores que nos distanciam. Obrigado. Então, dona Arlete, eu acho que o uso da razão, da boa vontade, que é um conceito kantiano, da busca permanente da eudaimonia aristotélica, né, do equilíbrio, porque mesmo que o cara tenha problemas, Nana, ele pode buscar isso. É o controle sobre si. É a razão funcionando, a boa vontade, não é apenas a razão que o cara tortura o outro tocando Beethoven, quer dizer, isso nós sabemos, né? Estupra criança, o doutor tocando música clássica, quer dizer, corrupto, canalha tocando piano, de Schubert ou Mozart, quer dizer, então não é nesse sentido cultural que eu estou falando dessa amplitude de mundo, de compreensão do mundo e tal, e a ética. E dessa amplitude afetiva, ou seja, de se estruturar afetivamente para tornar vínculos mais saudáveis, né? Para que a gente compreenda o outro enquanto o outro e que a gente possa estabelecer relações afetivas, sim, mas mais respeitosas, mais saudáveis. E as pessoas, não acreditam que a educação faz isso. A educação não faz. Os piores caras que a gente conhece são educados. Ou vai dizer que esses caras que matam, torturam, que promoveram a Primeira e Segunda Guerra e tal, que promovem hoje um Trump da vida, não são educados. Eles são educados, né? A questão não está na educação, a questão está, em princípio, nessa cultura
não chamaria de humanista, eu acho que não é bem o termo, mas de aceitação do outro como outro, respeitando o outro. É uma questão de respeito. Não é? Que falta quando você ouve os discursos de Trump ou de um Bolsonaro da vida, você vê o desrespeito ao outro. Né? Desrespeito mesmo, seja aos índios, seja a outros povos, sempre mais pobres, é impressionante. E uma coisa que você vê também é como é estreita a visão. A visão é o foco dele, do que ele acredita, e ele é incapaz de ampliar seu olhar. Por quê? Porque afetivamente ele não consegue se vincular a nada, ele tem um problema. Mas você acha que esses caras não têm patologia narcísica? Né? Senão... Eu não sou psicanalista, não, mas eu ouso dizer que sim. Mas você percebe isso. Quer dizer, o cara não pode ser contrariado, senão ele arrebenta com você. Aí ele usa de ardis. Primeiro ele força a barra, como fez. Você sabe, Bolsonaro forçou a barra, queria um golpe com ele no poder. Tá certo? Depois, ele vai dar uma recuada. Aí ele já usa de artifícios, né? Quer dizer, esse é o narcisista patológico, né? Ele não resolveu os seus problemas de infância. Eu tenho artigos que eu digo que ele não é muito seguro, né? Embora tenha mulher, filhos, arranjou outra mulher, filho também e tal, mas, entendeu, Xuxa? Ele não é muito seguro, você percebe, ainda mais negócio de militar, muito durão e tal, você sabe como é que funciona, né? Olha só, deixa eu ler 2 recadinhos aqui. Dona Arlete dizendo que é difícil comparar-se comigo. São 86 anos a serem completados no 1º de outubro. Eu os ouço para rever e aprender. Agradeço. A gente que agradece, né? A gente que agradece. Nós que agradecemos. Fernanda Gomes dizendo, concordo com Neuzinha, Ferreira nos faz pensar o cotidiano sobre a luz da filosofia, para além do engessamento acadêmico. Ele faz pensar tanto, gente, que a gente fica até tonta às vezes. Eu adoro. Mas eu quero ir lá na história de Édipo, a Esfinge, o avô e o pai, que você falou. Não deixa eu esquecer. Calma, Nana, ali vai aquele que depois disso... Nós estamos 1 hora de live, Ferreira. Nós estamos 1 hora no ar. Já estamos, não. Então eu vou lá rapidamente. Então eu vou terminar rápido. Olha, bom, com isso, quando você se assume como sujeito, que você tem o uso da razão, que você consegue ser ético, o mínimo possível, né? Não precisa ser permanentemente moral, ou que seja, porque nós somos hipócritas, todos nós, né? Quer dizer, não só nós artistas, né? Nós sempre representamos, né? Nós, principalmente no público, nós somos um personagem, né? Nós vamos ao casamento, vestimos de tal maneira, nós vamos ao enterro, nós vestimos de outra maneira. Nós estamos sempre representando, né? Que é a hipocrisia. Eu já disse isso, né? Xuxo sabe muito bem, que é dramaturgo. É um termo usado no teatro para dizer que aquela pessoa não é ela, né? Quer dizer, ela é uma outra, é o fingir ser, né? O que é o hipócrita? É o que finge ser outra pessoa. Ele não é aquilo que está aparentando ser. Isso é o ator de teatro, né? Ele vive várias pessoas, várias personas, né? Diferentes. Ele mesmo, você não conhece. Às vezes o cara é um canalha, né? Mas eu sempre cito, mas é um excelente ator. Eu sempre cito o Martin Heidegger, Dona Arlete, que foi um caso, né? Teve um caso amoroso, né? Com Hannah Arendt, né? Que era aluna dele. Só que ela larga ele, separa-se, porque ele era do Partido Nazista, ele entra no Partido Nazista, mas não deixa de ser um grande pensador, entende? Quer dizer, então essas coisas acontecem, e acontecem com muita gente boa que a gente conhece por aí, né? Eu acho que nós temos que ser éticos. E quando você, por exemplo, quando você entra num partido nazista e fala assim, não, eu fui ingênuo, não tem. Professor universitário, pensador, filósofo, ingênuo, reitor de uma universidade como essa, não é ingênuo. Por quê? Você querer uma raça pura, você sabe que você tem um mundo
com tantas etnias diferentes, né? Com tanto pensamento diferente, e você vai lá, não, todo mundo tem que ser ariano, né? Quer dizer, e você entra num partido desse, certo? Quer dizer, então, eu acho que nós temos que usar a razão de uma maneira afetiva e de respeito à diversidade, respeito ao outro e tal. Se isso é ensinado desde criança, não há Édipo que resista, não há Narciso que resista, a não ser o caso patológico, que aí sempre vai ter uma questão psicótica, que não era o caso de Freud. Ele tratava das neuroses, né? A preocupação de Freud nunca foi o psicótico, o psicopata e tal. Sempre foi a neurose, a histeria, entendeu? Que se achava na época até que era feminina, quando, na verdade, né, você atinge o ser humano. O não conhecimento desses traumas, né, que a gente tem, que está esquecido e tal, e sua resolução, pode gerar, né? Os sociopatas, os psicopatas, narcisistas em grau elevado, que eu citei aqui, os 50 tons de cinza, né? Que ali é uma demonstração clara e tal. Agora, uma coisa tem que ficar claro, certo? Dona Arlete sabe disso, a Chu, todos vocês, na verdade, né? Porque só tem gente de cabeça excelente aqui e tal. Que na religião grega o destino sempre se cumpre. Não é só na religião grega, mas a grega ela consegue expor isso principalmente com os artistas, certo? Era um povo que prezava demais, fundador desse teatro que nós conhecemos como teatro, né? Da persona, porque você tem o teatro, os índios têm, todos têm, tem as danças, tem tudo mais, os rituais, né? Mas o teatro de representação é grego. Quem funda isso, quem cria isso são os gregos, né? O cara que está ali e diz, eu sou Deus, e todo mundo acredita porque ele está representando aquele personagem e tal. Todo mundo está vendo ele, mas vê que não é ele. Nós vemos isso nos artistas e tudo mais. E os gregos que criaram esse tipo de representação da persona, né? Dessa personalidade outra. Com a formação do cosmos, cada pessoa tem o seu lugar, certo? Então, Nana, quando alguém está fora do lugar, que os gregos chamam de híbris, né? Você fere o universo, tá certo? Você fere o cosmos. Eu poderia colocar, né? Aí você provoca uma desordem, né? Eu poderia colocar, sabe o quê? Nesse excesso, né, que a pessoa comete e tal, o jogo de montar, como é que chama? Lego? Não, eu sei, mas... Quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Olha, coloca uma peça fora do lugar que você não monta. Uhum. Se você perder uma pecinha, você não monta. Você não monta. Então, mas o problema é o seguinte, você não perde a peça, mas você coloca em lugar diferente, você não há harmonia, não há o cosmos, não há uma ordem. Está na desordem, veja bem. Então, a pessoa, nós, o ser humano, né, ele não pode estar fora do lugar. Então, por exemplo, se você nasceu para ser escravo, não queira ser senhor. Entendeu? Porque você tem um destino, né, quando você nasce. Então, se você vai ser professor, não queira ser flautista. Entendeu? Quer dizer, você está fora do seu lugar. Então, tudo está no lugar. Se estiver fora do lugar, você vai pagar o preço porque você está ferindo a ordem. Eu entendi agora, porque eu entendi o híbris como a falta de medida, mas é a falta de ficar na sua medida. Porque toda hora que você quer sair do lugar, você perdeu a sua medida dentro do código, dentro do estabelecido do destino, não é isso? É a desmesura, mas nesse sentido. Nesse sentido, entendi. Ferindo a ordem cósmica. Você não, né? A ordem já é cosmos, né? Mas tudo bem, a redundância, o que abunda não falta, né? Então, é a ordem cósmica, né? E aí, olha só, você vai atentar
contra o cosmos, está atentando contra os deuses. Vai receber o quê? Contrariando os deuses? Um castigo. Castigo. Vai ser punido. Então, nós vamos entrar, né? Aí você surge, então, o que podemos chamar de tragédia. A tragédia é sempre uma punição dos deuses, né? E você não escapa dela. E não é consciente, ainda tem isso. Por isso que Freud pegou para a psicanálise. O reino de Tebas, certo? Durante muito tempo, era governado por uma dinastia chamada dos Labidáceas. Dinastia dos Labidáceas, certo? Nesse tempo de Édipo, da historinha de Édipo, né? que o Sófocles pega e escreve, ele era governado por Labdacos. Labdacos, né? Era o rei de Tebas, né? Labdacos significa... ele tem um defeito, ele é coxo. Labdacos é uma palavra que quer dizer coxo, né? Ele é coxo. Esse cara, numa certa feita lá, o que ele faz? Ele comete híbris. Ele fica puto com alguma coisa e proíbe o culto a Dionísio. Olha o louco, o que acontece? Ele vai lá, tá tudo normal, tem as bacantes, né? Que cuidam ali do templo de Dionísio e tal. Ele vai e proíbe o culto a Dionísio. Não é? Da híbris, tá certo? Ele contraria um deus. Um deus. Isso. Aí o que vai acontecer? As bacantes vão... Eles chamam a gente chamaria hoje de rogar uma praga, né? Mas não tinha esse termo, não. Né? Mas lança sobre ele uma maldição, certo? A partir de Dionísio, quer dizer, elas são dionisíacas, né? Então, a partir de Dionísio. E lança para ele uma maldição, que elas cuidavam do templo e tal, papapá, e ele tinha um filho pequeno, o Laios. Laios é uma palavra também que quer dizer torto. Ó, você tem um coxo, já tem um problema. Nenhum era bom ali no negócio, né? Um era coxo, outro era torto e o outro era pé inchado. Mostra o seguinte, um desequilíbrio. Tem ele é claudicante, que chama, entendeu? Uhum. Então, o cara era torto, né? E tal. O rei, ele toma uma ferrada, né, do Dionísio, tá certo? E pega o filho dele, para salvar o filho dele, não sofrer o castigo dionisíaco, é levado para a cidade de Frígia, que era governada por Pélops. Né? Pélops era o grande governante de Frígia. Frígia é uma cidadezinha. Hoje existe ainda, não sei se o nome é Frígia, não sei se é Frígia hoje, mas ficava ali perto de Tebas, perto de Corinto, naquela região, que ainda existe, claro. Bom, o rei, ele adota essa criança, né? E cuida bem dela. Só que esse rei, logo depois, passa um tempinho, ele tem um filho. Veja bem, Crísipo, ele tem um filho. E o que ele faz? Ele tinha educado muito bem a Laios, cuidado muito bem de Laios. Laios cresceu, né? Obediente, excelente e tudo mais, e sábio. Ele pede, então, que o Crísipo, que Laios seja tutor de Crísipo. Cuide do filho, tá certo? Isso era comum, né? O tutor e tal, cuidar. O caso é que a proporção que ia passando o tempo, o Laios e Crísipo, né? Tem ali um caso amoroso, né? Mais ou menos o que aconteceu com o José do Patrocínio e a esposa dele, você sabe, né? Sabia disso? Ele foi ser tutor de um cara que era dono do jornal, que depois passou para os próprios José do Patrocínio, um cara ricaço, e embora ele fosse negro e tal, mas era um intelectual, tudo mais, um professor, né, e tal. Ele acaba se apaixonando pela filha do cara e vice-versa, e acabou se casando,
né, com a filha do milionário, e se tornou milionário. Veja bem, ele se tornou um dos caras mais ricos do Rio de Janeiro, importou o primeiro carro, né, de passeio no Brasil. Ele foi o primeiro acidente automobilístico do Rio de Janeiro. Pelo amigo dele, que foi ele que prestou o carro para aquele poeta, como é que chama? Bilac. Olavo Bilac. Olavo Bilac, uma velocidade tremenda, subindo a florestinha da Tijuca, aquela estradinha fininha da Floresta da Tijuca. O carro chegou a 40 km/h, quase. Olha que absurdo! Bateu com o carro. Foi o primeiro carro e o primeiro acidente de carro do José do Patrocínio. Mas voltamos lá. Então, ele era tutor dessa... Tá. No caso de Laís, ele ficou tutor de Crísipo e acaba se apaixonando por Crísipo. E vice-versa. Então, eles tiveram um caso, ficou muito tempo e tal. Mas um dia, o que acontece? O reino, ele seria, no futuro, de Crísipo, né? Embora Laís fosse o bonzão da história. Ele rapta Crísipo, certo? Quer dizer, porque quando ele é educado, haveria uma separação dos dois, né? Quer dizer, porque ele ia ser preparado para ser rei do local, né? E tal. Então, ele rapta Crísipo, o amante dele, né? Ele rapta o rapaz. Bom, o que acontece ele comete híbris. Ele está fora do esquadro, tá certo? Só que não é contra um deus, ele fez contra um rei. E aí, Pélopes manda procurá-lo, aquela coisa toda e tal, papai encontra, pega o filho e lança uma maldição. É o rei que lança uma maldição sobre Laios. E disse que quando tiveres um filho, ele o matará, quer dizer, ele vai se voltar contra você, né? Se você tiver um filho. E essa maldição, ela é confirmada depois, pelo oráculo, né? Por Laios, por ele ter cometido esse excesso e tal. Bom, Laios, ele bom, amaldiçoado pelo rei, Frígias e tal, ele vai para onde? Ele vai para Tebas, certo? Que aí, então, estava sendo... tinha morrido o rei, ele, como filho do rei, tá certo? A coisa já tinha normalizado, ele assume o trono. Lá se torna o rei de Tebas. Normal, porque ele era o filho, embora ele tivesse saído para se salvar e tal, etc., o pai estava morto, ele assume o trono. E casa-se com uma mulher, né, uma bela jovem, né, a Jocasta, e o normal era ter filhos, até porque todo rei ele quer um herdeiro, geralmente masculino e tal. E você sabe também que as mulheres que não tinham filhos, elas eram menosprezadas, desprezadas, né, nessa época. Aliás, durou muito tempo isso, né? Muito tempo, isso vem até Roma, isso vem até o Império Romano, passa, né? A mulher que não tinha filho, homem, né? Principalmente. Isso vem até a Inglaterra, a gente vê filmes sobre a Inglaterra e tinha isso, não foi à toa que e tinha mais, achavam que a mulher que decidia o sexo da criança, então elas eram punidas por não ter filhos homens. Tinha isso, é verdade, isso vai até a Idade Média, até o início da Idade Moderna. Então, mas só que ali a proibição, com medo da maldição e do oráculo que confirma, o Laios, eles preparam remédios, aquelas coisas todas e tal, para o Jocasta não ter filhos e tal, e estava sempre se prevenindo. Bom, só que aí vem quem que tinha arrebentado com o pai? Dionísio, né? Nosso amiguinho, terrível, certo? Dionísio vem e aí o Laios se embebeda, né? Numa festa, toma um porre e transa com Jocasta. Sem cuidado. Sem cuidado, não é isso? E o que acontece? Ela fica grávida.
Fica grávida, vai fazer o quê? Vai matar a mulher? Não, né? Ela não tem culpa e ele também fica meio desesperado, mas ele pega o bebê quando nasce, né? Ele pega o bebê, fura os pés do bebê, amarra com a corda, tá certo? Pede a um soldado que levem ele, some com ele para as feras comerem ele, os urubus e tal, e manda ele ser colocado, amarrado, né, pela corda, pelos pés, no Monte Citeron, que fica ali perto, né, fica entre Tebas e Corinto, assim. Mas no monte tem, assim, tem as feras, tem águias, tem os abutres, etc. E acabou. O cara foi lá e tal. Só que o cara entrega o filho. Isso é normal nas histórias gregas, né? Nas tragédias gregas. O cara, eu não sei se é pieda ou que seja, e tal, ele entrega para um pastor de ovelhas. Porque pobre não vai chegar ao reino nunca e tal. Olha, cuida dessa criança. Ficou com pena, sei lá, entregou lá. O pastor cuida dessa criança, mas o pastor muito pobre, né? E dá a ele um nome. Tirou a corda ali, tratou da ferida da criança, etc e tal, papá, e deu o nome a ele, já que ele não tinha nome, ele não sabia também, botou o nome de Óidipus, né? Ou pés inchados, né? Então o nome dele ficou assim. Isso é um costume, inclusive, indígena. A Silvinha, que estuda bem isso, sabe que os índios, né? Me lembra até daquele filme da Dança com Lobos, né? Quer dizer, os índios viram o cara dançando assim, perto de um lobo e tal, e aí o nome que ficou, Dança com Lobo. Então era assim, né? A questão da valentia, da covardia e tal, você recebia o nome de acordo com a coisa. Ele então recebe o nome de pés inchados, Óidipus, e ficou assim. Bom, o que acontece? Mas o pastor não pode cuidar da criança direito. O pastor muito pobre e tal, papá. Ele vai a Corinto sabendo que o rei não tinha filho. Olha só, hein? Oferece a criança para o rei. E a criança, embora com os pés assim, já curados e tudo e tal, né? Era uma criança bonita. Até porque filho de uma mulher bonita, filho de um rei, aquela coisa toda e tal. Eu sei que ele era uma criança bonita, o rei de Corinto. Esqueci o nome, eu vou me lembrar do nome dele. Ele adota a criança ainda bem pequena, né? Ele adota a criança, Pólibo, Pólibo e Mérope. É o casal que são rei e rainha de Corinto, tá certo? E aí o rapaz cresce com toda a educação de palaciano, certo? Então, um dia ele seria o príncipe e tal, papapá, né? Mas um dia o que acontece? Chega um senhor já de uma certa idade, nos jogos lá que ocorriam no palácio, e fala grosseiramente com Édipo, né? Que ele é um farsante que não deveria estar ali, aquela coisa toda, mas não explica nada, ele só pega lá e tal. O rei fica a pé da vida, tira o filho dali para não haver mais discussões e tal, mas o filho ficou ensimesmado com aquilo, com as palavras do velho, né? Quer dizer, que ali não é o lugar dele e tal. Aí ele não entendeu nada. O que ele vai fazer? O que os gregos faziam? E um oráculo. Né? O oráculo vai dizer. Quando ele ouve o oráculo não queria dizer para ele, assim, claramente. Mas ele forçou a barra, o cara era príncipe, aquela coisa toda e tal, e conta para ele que ele... aí é que vem a questão. Ele se mataria o próprio pai e se casaria com a mãe. E teriam os filhos desgraçados, a palavra é outra, seriam amaldiçoados. E o oráculo é o oráculo, né? Falou, está falado, tá certo? Então, o que acontece? Para ele, veja bem como é que é a questão freudiana aí. Para ele, os pais, né, são Mérope e Pólibo. Entende? Então, ele foge de Corinto.
Porque ele não ia cometer um crime desse. Então, ele foge de Corinto. Ele tenta fugir do seu destino. Isso, ele foge, tenta fugir do destino. Ele vai. Na estrada, ele vai caminhando e tem um pedaço meio estreito lá. A história é longa pra caramba, né? A peça é e tal, mas a gente vai resumindo aqui. Já estou chegando lá, não precisa, pode ter paciência que eu vou terminar. Porque isso é uma historinha. A questão da historinha não é o que interessa no sentido do complexo de Édipo, né? Mas, assim, tem que situar. Nós temos que nos situar. E Freud estudou bastante isso, né? Aí, o que acontece? Ele, na estrada, o cara vem numa carruagem, todo bem vestido, e com os soldados atrás. E, como a estrada era estreita, e ele... todo príncipezinho arrogante, sabe como é que é e tal? Quer dizer, dá a volta, mas não tem como dar a volta, o cara estava de carruagem e tal. E os soldados também, você sabe que são cães de guarda, como sempre e tal. Dá um empurrão nele, joga ele para o lado assim, da estrada para passar. Ele reage. Aí ele reage com violência, jovem e tal, né? E mata todo mundo. Menos um. Ele mata o cara da carruagem, tal, o pessoal saca a espada, aquela coisa toda, ele mata. E um foge, um policial desse foge, certo? Um guarda desse. E tudo bem, e ele vai. Só que esse guarda que foge, ele chega para Jocasta e Creonte, que é irmão dela, e diz que um bando de assaltantes matou Laios. Entende? Bom, eles entraram em desespero, e etc. e tal, e Creonte assume, então, o trono, até se resolver o que fazer, tá certo? Aí que Creonte se torna rei. Em Antígona, que Neuzinha fez, por exemplo, né? Ela já fez Antígona, o rei já é Creonte, porque ele reassume o trono já mais velho. Então, o que acontece? O nosso heróizinho, o Édipo, ele sai vagando, porque, na verdade, ele está fugindo. Ele anda por vários lugares e tal, papá. Alguém diz a ele que Tebas estava passando por problemas muito sérios, muito graves, porque ninguém podia entrar em Tebas, que havia uma esfinge que impedia a entrada das pessoas e a saída das pessoas. Então, eles já estavam passando necessidades, já não tinha comida, né? Porque ela só deixaria passar, quer dizer, também ela morreria, se as pessoas conseguissem decifrar o enigma que ela lançava sobre as pessoas. Era uma maldição. Talvez até, não está claro, mas talvez até de Dionísio. Porque você vê, né, que ele mata o pai, aí Laios assume, ele já se ferrou, e aí é Tebas que paga o pato, né? Quer dizer, então pode ter sido até de Dionísio, mas não está claro isso. Então, ele pensa o seguinte: se eu morrer, pelo menos eu não cometerei o crime, certo? Do destino, do oráculo. Uhum. Aí, se eu viver, eu vou salvar, mas não, papai. Ele foi lá encarar as esfinge. A coragem dele não foi apenas pelo herói, assim, aquela coisa do herói. Foi porque é o seguinte: ele estava sem destino. Ele tinha medo. Não tinha para onde voltar. Ele não tinha para onde voltar. Ele só podia prosseguir. Ele só podia prosseguir. Então, e isso é uma aflição muito grande. Então, ele tinha que se encontrar com ele mesmo. Ou seja, ele se encontra com a esfinge. Certo? Ele vai lá ao encontro da esfinge. E aí a esfinge, ela diz, ela lança para ele como é que as crianças fazem? Enigma. Não, um enigma, mas para a criança uma charada. É isso. Uma charada, mas tem outro nome. As crianças brincam assim, tem outro nome. É o adivinha, né? O jogo do adivinha. Né? Isso. Então, a esfinge, ela lança, então, um enigma para ele resolver, e um enigma seríssimo,
que ela diz, o que é no alvorecer? É um tétrapos, né? Ao entardecer é um tripos, e ao anoitecer é um tripos. Aí ele ficou... E no nome só, um nome só para isso. Uma só palavra responder ao enigma. Isso. Aí ele pensou muito, tal, como sempre acontece para se decifrar um enigma, né? E ele vai e diz, o homem, na verdade, aí ela se atira, aí diz assim, ela se atira no abismo e tal, na verdade, a esfinge, ela se desmancha, ela se acaba, ela se destrói, né? Ela morre. E ele entra em Tebas. Aí ele entra como herói, claro, é recebido como herói. Mas o interessante do enigma, e aí é que você estava comentando, e todo mundo está nos ouvindo, quer dizer, se não pegar essa ideia ainda, porque todo mundo conhece essa historinha, é interessante o enigma, por quê? Porque tétrapos, bipos e tripos, né? Porque você está falando com óidipus, ou seja, é ele próprio, né? É como se ele dissesse assim, diga em uma palavra, e ele dissesse assim, Édipo, ou Óidipus, entendeu? O que, né? Então, Óidipus. Aí é traduzido para a gente por o homem, né? O homem, né? O humano, o homem. A questão é, ele é um Óidipus, quer dizer, dos pés inchados, e o tétrapos, quer dizer, são 4 pés, à tarde são 2 pés, à noite são 3 pés, ou seja, o homem, quando nasce, ele anda de 4, depois ele anda sobre 2 pés, e quando ele envelhece, em geral, naquela época era muito comum, você tem um cajado, né, para se firmar, você termina a noite com 3 pés, que está ligado aos pés, que é o óidipus, né, quer dizer, os pés inchados. Essa questão do enigma ela é interessante, porque justamente por mostrar para ele que é ele. Não é consciente. Ele não tem essa consciência exata, mas é ele, está se referindo a ele, quem é e tal. E acredito ainda que há Dionísio por trás disso. Por quê? Quando ele entra em Tebas, que Dionísio era terrível, né? Dionísio ele era terrível. Então, aliás, esses deuses quase todos. Quando ele entra em Tebas e destruiu a esfinge, você imagina, você está salvando uma população, ele entra como herói. Como herói, ele é recebido no palácio. Né? Por quem? Pela rainha, por Jocasta. E, claro, Creonte ali e tal. Ele acaba se apaixonando por Jocasta, essa historinha todo mundo sabe, e tal, e casa com Jocasta. E aí, óbvio, porque Creonte estava ali como substituto, porque era homem. E era o irmão de Jocasta. Ele casando com Jocasta, o rei é ele passa a ser o rei, né? Tem um pedacinho de historinhas, que são várias pessoas que contam essa história, que Creonte tinha dito, quem salvar Tebas, né, da esfinge, eu darei a minha coroa e tal. Mas, na verdade, não é isso. Ele se casa com a rainha, então ele passa a ser rei, e ele assume a coroa, e é o rei e tal. E com ela, esse pessoal, eu acho que não pensava muito na cronologia, né? Esqueceram o deus Cronos lá. Porque com ela ele tem 4 filhos. Ó, ela já é casada com o pai. Ela já é mãe dele, que é um adulto, né? Ele já é um homem adulto. Isso. E ela já tem mais 4 filhos que ficam adultos, né? Aí essa mulher tem a idade de Dona Larlete Sender, entendeu? Mas não parece, quer dizer, está sempre jovem, parece ninfa, que nunca envelhece, né? As ninfas vivem 1000 anos com 15 anos de idade, né? Então, quer dizer, olha só, ele está fora de Corinto, não vai matar os pais, está longe, não tem nada a ver com os pais, casa com
com a mulher Jocasta. ainda, com Jocasta e tal, papá, vive tranquilamente, é um rei até razoavelmente bom, é considerado, aquela coisa toda e tal. Tem 4 filhos, né? 2 homens e 2 mulheres, né? E tal. Mas acontece que há uma certa maldição sobre Tebas, pessoas começam a morrer, etc. e tal, vai como se fosse uma peste e tal. Por quê? Porque tinha que se saber, isso foi dito pelo oráculo também, para salvar Tebas, quem matou Laios. Quer dizer, precisou esperar tantos anos para isso, né? Jogar uma maldição dessa. E aí o rei, ele assumiu a atitude de um rei, de falar, não, tem que saber quem que matou Laios, né? Até para salvar o povo de Tebas daquela doença e tudo. E ele vai e oferece até uma recompensa para quem dizer para ele, né, que ele até perdoaria o cara, ele só queria saber, porque o negócio dele era vencer a maldição. A maldição. Então, ele expulsaria o cara de Tebas, mas não mataria a pessoa, quem matou Laios. Mas ninguém apareceu. E aquilo foi acontecendo, irritando, até que ele chama o Tiresias, que diz para ele, em princípio, quer dizer, o que eu tenho de interpretação, porque são vários, Tiresias diz para ele, você sabe quem é. Na historinha contada, o Tiresias vai assim, eu me recuso a dizer, entendeu? Eu me recuso e tal. Mas ele agride o sábio, né? Quer dizer, o que prevê o futuro, que é o Tiresias, e o Tiresias, então, resolve dizer que é ele. Entendeu? Ele se ofende de tal maneira que ele acha que foi uma combinação de Tiresias com Creonte para arrebentar com ele, aquela coisa toda e tal. Ele vai expulsa Tiresias do palácio e tal, e vai tomar satisfação com Creonte, porque, na verdade, ele não tem nada a ver com Laios, né? E aí ele fala para Creonte, você está querendo tomar o meu lugar e tal? Aí Creonte falou, como? Eu não quero esse tipo de responsabilidade, entendeu? De rei. Eu prefiro ser amigo do rei. Eu já vivo aqui bem bagarão, todo lado. Eu vou querer ser a coroa para poder ser responsável, cheio de problemas. Então, fica nessa até que aparece, Nana. Aparece, sabe quem? O guarda, já velhinho. E o reconhece. E o reconhece, mas e o medo de dizer? Entendeu? Só que ele, quando é ameaçado de morte, se ele não disser, ele pega e diz. Quando ele diz, o Laios se irrita, assim, acha... o Édipo. O Édipo, ele ainda pensa que é um plano, um ardil para arrebentar com ele, porque não tinha sentido a história, na verdade, né? E tal. Só que quem aparece ali, que alguém leva, não me lembro agora se um guarda, aquele guarda que levou ele para ser morto no bonde do Citeron, aparece com o pastor. Entendeu? E aí não tem como ele desconhecer. O pastor vai, explica tudo o que aconteceu e tal. Isso no palácio. Quando Jocasta ouve aquilo, ou seja, é aquele filho que eles tiveram, que ela mandou matar, e os caras não mataram, ela vai para os seus aposentos rapidamente, porque aí pira a cabeça dela e de todo mundo, e Laios não sabe o que é. Foi uma loucura. E ele corre depois atrás de Jocasta, e ela está com os aposentos fechados. Quando ele consegue abrir a porta, ela se suicidou. Ele, muito perturbado, ele pega dos broches dela, dos broches, não, um negócio de vestido e tal, que tem agulha. É broche mesmo. Ele se cega. E o que acontece? Ele é banido. Tá certo? Ele é uma desgraça total. Ele é banido do reino de Tebas e levam ele é cego, os filhos levam ele até o portão de Tebas, até a saída, né, de Tebas.
e voltam. Tipo assim, dane-se para você, tá certo? Assim, e tal. Mas a Antígona, Neuzinho tá aí que fez o papel de Antígona, né? A Antígona fica com ele, entende? Deixa eu só Antígona. fazer uns comentários aqui. É porque você falou disso, Gustavo Landi está falando. Quem fez Tiresias na montagem de Antígona, na qual o Neuzinha participou, foi Ricardo Avelino. Eu não sei se Gustavo Landim sabe que numa outra montagem que foi feita por EV Salgado, quem fez Tiresias foi papai, o Winston Churchill. Quem está aqui também, nosso amigo, que eu estou com muito saudade, que há muito tempo não vejo, Toninho Ferreira, disse assim: Avelino e Nana, a briga é boa. Toninho, não, por favor, não estamos brigando. César Ferreira está aqui também. Aí perguntou: Nana Rangel, quais são os seus personagens favoritos? É da tragédia? Eu não entendi. Se é da tragédia, eu não tenho preferido, não, porque é uma tragédia, não vai ter salvação. No final acaba todo mundo, tá, na verdade? Quer dizer... Mas, Ferreira, nós dois conversando mais cedo, você fez uma reflexão muito interessante sobre a simbologia da maldição. De que nós, pobres mortais, sem maldição alguma, carregamos também as nossas memórias ancestrais. E é isso que eu queria que a gente refletisse para fechar. Essa ancestralidade... Deixa eu terminar a historinha de Édipo. Já está terminado, já todo mundo entendeu, não? Não, eu sei que todo mundo entendeu. Tá, então vai. Sim, mas olha só, você está falando que essa droga fica gravada. Tem outras pessoas que não estão participando, né? Desculpa, entendi. Mas, porque eu achei que tinha chegado ao fim. Tipo assim, ele ficou sem O Antigo me levou. Neuzinho está aí, não pode deixar parar essa história agora, não, Neuzinho. Entendi. Neuzinho vai morrer, vai suicidar também. Entendeu? Então tem que chegar ao suicídio de Neuzinho. Aí, o que acontece? Mas agora é rápido, porque a história de Édipo é essa, e aí ela segue e vai para uma cidade, me esqueci o nome da cidade. Esqueci, não importa também, agora eu esqueci. Ela vai para uma cidade, mas é importante o nome da cidade, porque ele fica nessa cidade, e aí ele, com o envelhecimento que ele já tem, com a cegueira, ele perde a visão, mas ele ganha em consciência, entendeu? Ele aprende que ele não pode cometer híbris, ele aprende que ele não pode, que o oráculo sempre tem razão, e etc. Não adianta fugir do destino. E pá, e tal. E a Antígona sempre do lado dele, certo? Só que o oráculo diz que aonde ele estiver, para os tebanos, certo? Alguém vai lá saber e tal. Onde ele estiver, essa cidade vai conquistar Tebas, certo? Aí, o que faz os tebanos que tinham expulsado ele? Vão lá buscar com esse rei desse lugar, eu esqueci, o Téspias. Fernando está falando Colonna. O rei de Colono, isso aí. Colono. Mas tudo bem, é isso aí. Ele falou Colonna. Mas é por causa do coronavírus agora. O Colono. Então, os tebanos vão lá e aí querem Laio de volta. Porque, sabe como? Laio não, Édipo. Édipo, perdão, quer Édipo de volta. Aí, mas ele não vai, ele foi expulso da cidade, ele não queria voltar para um lugar que foi, né, houve todo esse sofrimento, a tragédia e tal, etc. Só que ele já está velho e morre. Quando ele morre, Creonte volta a ser o rei, lembre-se disso, né? Quer dizer, saiu, papapá e tal, Jocasta suicida, aí já não tem mais ninguém, só tem o Creonte, que é casado, esqueci o nome da mulher dele, tem um filho, que é Émon, né? Ela, então, fica só, já não tem o pai, ela volta para o lugar dela, para Tebas. Chega lá, ela tem Ismene, que é a irmã dela, e tem a Polinice, esqueci o outro nome, dois irmãos, né? Bom, e aí começa, o Creonte já velho, começa uma briga pelo poder entre quem? Polinice e Etéocles, que são os filhos que são de direito ao trono, são filhos de Jocasta, tá certo?
Então, nessa briga, quer dizer, alguns há problemas no reino, um deles fica a favor de Creonte, tá certo? É o queridinho, e o outro fica contra. E nesse embate, os dois sacam a espada, brigam e tal, e os dois morrem. Olha só, os dois morrem. Morrem na rua. O Creonte manda, então, fazer um funeral, isso era importantíssimo, você sabe que sempre foi, até hoje, né? Quer dizer, os funerais, os rituais, né, que tinham para um príncipe, né? Para um cara supostamente seria o futuro rei e tal. Então, com todas as honras. E ao Polinice, que fique na estrada para os urubus comer, que ninguém podia mexer nele. Tá certo? Seria um castigo. Por quê? Porque a alma ficaria rodando. Não tem? Não. Eu lembro da peça. Que a briga dela, né, do personagem da Antígona, é justamente dar um cerimonial que dê descanso à alma do irmão. Isso. Ela queria que ele fosse enterrado. Mas não vamos seguir muito por Antígona, não, porque já são... É uma briga contra o rei, contra o Estado, que até hoje, o Xuxo sabe muito bem disso, que ele sabe de notícias da época da ditadura, que ao proibirem a peça, proibiu a peça em Niterói e proibiu em São Paulo. E em São Paulo, acho que foi em São Paulo, Xuxo vai ter essa memória melhor do que a minha, o cara, além de proibir a peça e tal, mandou prender Sófocles. Você vê, né? Porque Antígona é uma peça subversiva, né? Contra a luta contra o Estado, né? Aí também você faz adaptações, etc. e tal. E aí o Creonte manda prender Antígona e matar. Emo, apaixonado por Antígona, estava apaixonado por Antígona, o filho de Creonte. Ele então diz, então não vou matar a coisa, e prendeu ela num lugar, né, onde ela morreria de qualquer jeito, só que ela suicida. O filho, quando vê-la suicidada, se desespera, se suicida, a mãe morre, ou seja, a desgraça se abateu sobre Tebas. Aí você vem da genealogia. Um sujeito comete híbris, né? E vai pagando geração a geração. E no caso edipiano, acontece isso, quer dizer, você carrega em seu ser os seus antepassados. Você pode não saber, a gente, na verdade, não tem consciência disso, né? E tal, mas você carrega. Por isso que Lacan vai pegar da subjetividade, que ela é alterada com a cultura, com o tempo, e etc., que não está em Freud. Mas, é claro, Freud morre lá atrás, em 1939, quer dizer, você tem estudos posteriores que mostram... Papai está dizendo aqui que a cidade que foi censurada a peça foi Cantagalo. Foi Cantagalo? Ele botou assim, foi em Cantagalo. Então foi. Eu só sei que teve isso. Não, mas em Niterói também foi censurada, isso eu sei. E em São Paulo também, porque eu sempre ficava impotente diante de um Estado ditatorial, você então pegava uma peça grega, quer dizer, tal. Só que, é claro, você fazia adaptações ali, e aí você não vai botar uma peça que a Antígona é colocada como subversiva, né? Ela está lutando contra o Estado, e etc. Então, quer dizer, essa historinha ela é muito interessante. Ela já é interessante por si só, tanto é que ela não morre, ela é montada e vai ser montada ainda, Antígona sempre e tal. Agora, o que eu queria dizer, e aí o Sofiati vai gostar, porque ele, do Narciso, ele citou comunidades que podem não ter isso e tal, né? Quer dizer, que vivem de maneira diferente, culturas diferentes, claro, né? Mas eu quero agora só terminar citando o seguinte: o Guattari e Deleuze, Gilles Deleuze e Félix, acho que é Félix e Guattari, eles têm uma obra muito grande e tal, e ele, em um livro, não me lembro o nome agora, ele faz
uma análise do Freud. Ele sim, o nome do livro é o Anti-Édipo. No Anti-Édipo do Guattari. Ele faz uma análise e diz o seguinte, assim, né? Quer dizer, como pensar como Freud, se aí haveria um determinismo. Todos têm isso, né? Todo ser humano, todo passa por isso. Quer dizer, isso é um determinismo. E isso é inaceitável, né? Numa espécie de... como se o homem tivesse uma natureza. Quer dizer, nós sabemos que ele é fruto da natureza, mas ele não carrega essa natureza. O ser humano não tem... ele não tem essência. Ele apenas nasce. Ele nasce, mas ele não tem uma essência, como os outros animais. Então, eles acham que Freud prendeu-se muito à ciência, embora ele fosse um crítico da ciência, veja bem, mas a própria psicanálise, ela é científica, né, ou se propõe a isso, né, a questão da ciência, prendeu-se à ciência, ao capitalismo que estava evoluindo, né, com muita rapidez no final do século XIX, e que ele acompanha, e essa mudança para o século XX, que ele criticou, o próprio Freud, mas, segundo Guattari e Deleuze, ele usa isso porque várias coisas que surgiram e que ele analisa, para esses filósofos, não são fruto, mas, na verdade, estão linkados ao capitalismo nascente, né? que fez com que houvesse essa mudança de famílias, sabe? Mudança de comportamento, de cultura, mudou tudo, na verdade, a partir do século XVIII, com as ciências, né? Mas o Freud não pensou na filosofia. Ele pega os mitos, né, traz para o século XX, ele analisa bem os mitos, assim, dá a sua interpretação excelente e tal, mas ele não se preocupa muito com a filosofia. Ele faz críticas, inclusive, não só ao capitalismo, como também o novo tempo que estava surgindo, né, no final do século XIX, início do XX, mas ele não se atém à filosofia, ele ateve-se ao mito e ao destino, como se todos, em qualquer lugar do mundo, fossem os mesmos, como se os outros... nós tivéssemos uma essência como os outros animais. Nós temos tais reações, porque o animal, você sabe das reações dele. E o ser humano também, segundo Freud, nós teríamos, quer dizer, nessa fase... Todo mundo passaria pelo mesmo processo, nas mesmas fases. É o que o psicanalista acredita. De certa maneira, eu não tenho condições de me contrapor, eu falei para você, já tive minhas brigas com Freud, mas eu não tenho esse tipo de argumento, é muito difícil, Nana. Você acha complexo, mas é complexo demais, né? E o Édipo, muito mais, o Édipo segundo o Freud, né? E essa triangulação de pai, mãe e filho, né? Também é uma criação nova na humanidade, entende? Quer dizer, então, só que Freud, ele teria, se tivesse condição de discutir com Guattari e Deleuze, ou outros filósofos, ele diria, como nova, se você... a própria história teatral, né, o escrito de Sófocles, né, coloca essa questão, né? Como se coloca essa questão, então não pode ser golpe, entendeu? Quer dizer, ele teria argumento, só que ele já morreu e não tem. O próprio Freud trouxe transformações do Édipo, né? Em 1897 que ele começa, ele cita, mas ele cita quase que passando. Depois ele melhora. Depois ele vai lançar outros trabalhos e tal, até que em 1923 que ele se afirma, o Édipo, né, como algo que passa por todos nós, não tem saída. Só que é isso, faltou o ponto de vista para o Freud, segundo Guattari e Deleuze, principalmente, o ponto de vista filosófico. Por causa que não tem como você pensar, na verdade, na psique humana, e isso aí é inegável, ninguém pode negar isso, que nós temos um inconsciente, entendeu? Não há como negar. Você não pode querer que os gregos pensassem inconsciente ou que a Idade Média pensasse inconsciente, tá certo? Mas você hoje sabe que você não pode negar que existe um inconsciente,
né? Existe uma pulsão de vida, uma pulsão de morte. Isso você não pode negar. Você pode dar outros nomes, mas isso você não pode negar. Então, demoramos muito. Eu sinto muito. Demoramos 2 horas de papo. Haja botiquinha seco para aguentar nosso papo, porque nós estamos a seco, velho. Ninguém está aqui né? Mas foi muito legal. Assim, é sempre um aprendizado muito grande, né? Eu acho que para mim, para quem está ouvindo. Porque mesmo quem já sabe a historinha de Édipo, mesmo quem já sabe psicanálise, está revivendo, como a dona Arlete disse, revendo, repensando, porque nada está fechado, né? Nada está... Tem um negócio... Filosoficamente, nada está fechado. A gente pode pensar e deve pensar a respeito de tudo. Fala o que você ia falar. Vamos despedir da galera aí. Você lê aí, porque eu não sei o que você falou do seu pai, negócio de coisa. Ele falou alguma coisa, vê o que ele disse aí. Não, o papai falou do negócio que era em Cantagalo. Fernanda agora falou, pois nem uma cervejinha nesse botiquim. Não, mas esse botiquim tem Tirésia. Papai fez Tirésias, fez. Pois mas aí veio o Sofiati... Sofiati dizendo que não sabe se é verdade. Pera um pouquinho. O problema, Ferreira, é que às vezes trava os comentários para mim, entendeu? Deixa eu ver se aparece aqui. O que ele falou assim, se é verdade, não sei, mas meu pai conta que quando fez Tirésias, Xuxa esqueceu uma parte do texto de forma muito autêntica, assumiu isso durante a encenação. Aí eu também não sei, só o papai vai responder. Só o Xuxa vai responder. Então, olha só, eu quero agradecer muito, não dá para citar o nome de todo mundo, não me lembro agora, eu tenho um problema de memória, não sei se é velhice ou eu sou assim mesmo, mas eu agradeço a todo mundo, são os amigos mesmo que participam, espero que tenha servido para alguma coisa, para a gente refletir e tal, espero também que a gente possa conversar pessoalmente sobre alguns temas assim, muito interessantes, esse pessoal todo é um pessoal de universidade, entendeu, Nana, que estão estudando e eu acho que a cultura grega é fantástica, acho que a mitologia grega é algo fantástico. Eu pretendo fazer, não aqui no Filosofando no Botequim, que eu quero falar de filosofia nos próximos, mas talvez até a gente comece com Platão e os caras que se contrapunham a eles, e Platão virou oficial e arrebentou com os caras que eram o contrário, né? como Parmênides, né? e Heráclito, e etc. E ficou a visão, para nós, passa o oficial. O oficial é Platão, Aristóteles, entendeu? Sócrates e tal. E o resto, né? E o Demócrito, que diz que nós somos constituídos de átomos, né? E próprio Heráclito, Parmênides, né? Quer dizer, o ser é e o não ser não é, né? Quer dizer, parece coisas bobas, né? Como conhece a ti mesmo de Sócrates, ou só sei que nada sei, mas isso é de uma grandeza enorme para o raciocínio. Então, assim, botar os filósofos marginais, começar com isso, os filósofos marginais, isso lá na Grécia Antiga, jogado para escanteio pelo oficialato, ou seja, Platão, que é o grandão ali e tal, né? Depois Aristóteles, e os caras marginais foram para o lado porque não concordava com Platão. O próprio Aristóteles teve que sair, você sabe, né? Porque ele era o melhor aluno de Platão, mas não foi escolhido para substituí-lo ou ficar ali do lado dele. Ele teve que sair e criou outra escola, que foi o Liceu. Por quê? Não podia se contrapor ao chefinho, né? Ou chefão, o que seja. E tal. Então, ficou para nós uma filosofia chamada oficial. No entanto, é essa que nós temos que debater. Gostaria que a gente pudesse, na próxima, falar sobre filosofia, e agradecendo a essas pessoas maravilhosas que nos assistiram. E quero mesmo... Gustavo falou aqui assim, acho que se vocês beberem, ninguém que está assistindo vai achar ruim. Ele não sabe que eu sou doida careta, que não preciso beber nada. Que se eu beber, aí vai ser triste. Tá Meu certo. filho, Então, muito obrigado por compartilhar esse momento comigo, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado a você, a todos que nos assistiram. Um abraço, uma boa noite. E até o próximo Filosofando no Botequim. Tá bom? Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau.